Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um calendário que foi desenvolvido através do uso de classes dentro do VBA. Bom, as classes, assim como os módulos, são repositórios de programação, né? Porém, a programação que vai nessas classes é bem mais específica que aquelas que estão no módulo. E com a programação de classe, nós podemos criar qualquer objeto do zero, definindo, portanto, suas propriedades como cor, forma, tamanho, fonte, etc. Portanto, não só no VBA, como em outras linguagens de programação, nós podemos fazer uso das classes para criar esses objetos de forma totalmente personalizada. Nós não iremos abordar esse assunto de classes nos nossos vídeos. A razão é porque criar objetos do zero através das classes dá bastante trabalho e, portanto, as classes fazem parte de uma programação que exige bastante habilidade e paciência. Bom, e a grande vantagem das classes é que, uma vez criada, nós podemos utilizá-la em qualquer aplicação. Por isso, eu resolvi compartilhar essa classe aqui que cria um calendário que nós podemos usar em qualquer formulário que possua um campo data para ser selecionada. E quem quiser, claro, se aventurar nessa programação e saber mais sobre as classes no VBA, basta fazer uma pesquisa aí na internet que irá encontrar uma infinidade desse material, ok? Bom, então esse aqui é o calendário que a gente vai ver neste vídeo, que foi feito todo em VBA através do uso de classes, né? Então, a grande vantagem de a gente usar um calendário num campo data é que a gente não precisa se preocupar com a validação, né, da digitação da data. E também, é claro, esteticamente fica muito mais bonito. E, além disso, a gente pode navegar entre os meses aqui e saber que a data que a gente está escolhendo, em que dia da semana ela está caindo. Então, o calendário, né, resumindo, facilita muito a nossa digitação ou a nossa seleção de uma data, ok? Bom, então agora eu vou mostrar como a gente faz para usar esse calendário no nosso projeto aqui de VBA. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inserir um formulário. Então, agora que a gente já inseriu o nosso formulário, eu vou inserir uma caixa de combinação, ou seja, uma combo box, para a gente usar junto com o nosso calendário, ok? Portanto, eu insiro essa caixa de combinação para a gente atribuir ao nosso calendário que a gente vai colocar agora. Para a gente inserir, então, a classe que tem o nosso calendário, basta a gente clicar aqui na nossa janela Projeto, em Importar Arquivo. Eu salvei essa classe num arquivo, notem que o arquivo é de extensão CLS de classe, né? Então, basta a gente selecionar esse arquivo e a gente nota aqui que na nossa janela Projeto, ele já insere uma pastinha aqui de módulos de classe e já insere, portanto, a nossa classe chamada DateTimePicker, que é a classe que vai construir o nosso calendário dentro do nosso formulário, ok? Então, se a gente clicar aqui nessa classe, a gente vai notar que toda a programação dela já está aqui no nosso módulo. Bom, e por enquanto, se a gente executar aqui, nada vai acontecer, né? Porque a nossa combo box não está ligada à nossa classe que a gente acabou de incorporar. Bom, então agora a gente vai colocar o código que liga, né? Que atribui a nossa combo box com o nosso calendário. Então, a gente clica duas vezes aqui no nosso formulário, a gente vai mudar de evento, não vai ser no evento click, vai ser no evento initialize do formulário. Então, a gente seleciona aqui initialize e agora a gente cola esse códigozinho aqui que vai fazer toda a atribuição à nossa combo box que a gente acabou de inserir. Não se preocupem em decorar o código, porque a gente vai copiar e colar. Esse código vai estar junto com o projetinho aqui, então basta a gente apenas copiar e colar. Mas basicamente, ele tem aqui dentro do nosso initialize todo o código que constrói o nosso formulário e notem que aqui ele adiciona um campo, ou seja, ele atribui ao campo da nossa combo box. Eu não dei nome para a combo box, então o nome que está aqui na propriedade name é o mesmo que aparece aqui. Então, se a gente chamar a combo box de date ou de data, né, txt data, por exemplo, aqui a gente tem que colocar txt data. Aqui a gente pode notar que tem algumas propriedades de cor de fundo, de título e tudo mais, então a gente pode também mudar isso aí, se a gente preferir. Então, dá para a gente dar uma personalizada no nosso formulário.
Então, basicamente, o que a gente precisa saber é o seguinte: esse código pequeno aqui tem que ser colado dentro do evento initialize do nosso formulário. Essa variável tem que estar aqui no topo, né? Notem que tem uma variável aqui também. Então, basicamente, a gente só precisa disso. Inseriu a nossa classe aqui dentro do nosso módulo de classe, ou seja, a gente importou o nosso arquivo e depois disso a gente colocou dentro do initialize esse código juntamente com essa variável pública que a gente colocou aqui. Depois disso, se a gente executar aqui a nossa programação, notem que a data já passa a aparecer aqui e quando a gente clica na nossa caixa de rolagem, o nosso calendário já aparece para a gente poder selecionar a nossa data aqui. Então, clicou aqui na caixa de rolagem, abriu o formulário, a gente seleciona. Notem que também ele mostra aqui a data do dia, circulada aqui de vermelhinho e tudo mais, alguns enfeites aí para o nosso calendário. Bom, então agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer para usar essa data aí que a gente selecionou no nosso calendário. Porque só para a gente não se confundir, é o seguinte, essa classe que a gente incluiu aí para construir o nosso calendário, a gente usou uma caixa de listagem, a Combo Box nossa, mas não vai ser a propriedade value da nossa Combo Box que vai possuir a data. Então, a gente não pode confundir e tentar usar a propriedade value da nossa Combo Box, porque a gente não vai conseguir capturar a data que foi selecionada. Então, agora eu vou mostrar como a gente faz para capturar essa data aí. Só para vocês verem que não é mais a propriedade value da Combo Box que está com a nossa data, eu criei aqui um botão, coloquei uma mensagem box aqui, txt data, que agora eu dei um nome para a nossa Combo Box de txt data e vou clicar aqui para ele mostrar para mim a propriedade .value da nossa Combo Box para ver se ele mostra alguma coisa. Então, notem quando eu executo o programa, a data que está selecionada aqui é 7/10, e quando eu clico aqui para mostrar, ele mostra vazio, porque não é mais a propriedade value que vai possuir a nossa data selecionada, ok? Então, só esse detalhe aqui que a gente precisa se atentar. Então, para a gente capturar a nossa data, basta a gente chamar a nossa classe aqui, a dpfrom, que é a nossa classe, e depois usar a .value dessa classe, e depois disso, qual é o índice? Porque cada calendário que a gente criar vai ter um índice, ou seja, se eu criar 2 calendários, o primeiro vai ser o índice 1 e o segundo vai ser o índice 2. Então, a gente coloca apenas uma vez a classe e usa várias vezes essa mesma classe. Então, como a gente tem só um calendário no nosso form, então eu vou aqui colocar, depois do nome da classe e da propriedade .value, o número 1, único calendário do nosso formulário, ok? Então, agora eu vou executar aqui e vou clicar aqui no nosso botão e notem que ele já mostra para a gente a data que está lá no nosso calendário. Então, vou mudar aqui de data, vou colocar dia 31. Então, quando eu clico aqui no nosso botão, ele mostra exatamente a data que foi selecionada, ok? Então, é dessa forma que a gente vai capturar a data que foi selecionada. Bom, e a gente também pode usar essa propriedade para mudar essa data que aparece como padrão aqui. Notem que o nosso calendário, quando ele é visualizado, ele aparece a data do dia aqui na nossa caixa de listagem. Então, se a gente quisesse, por exemplo, alterar essa data para 5 dias antes, a gente pode fazer isso usando essa propriedade. E para fazer isso, basta a gente vir aqui no nosso código, colocar .value aqui na criação do nosso formulário, aliás, do nosso calendário, e eu coloco aqui .value é igual à data de hoje menos 5 dias, por exemplo. Então, quando eu executo aqui, ele mostra aqui como padrão a data 2/10 e mostra aqui para a gente que a data atual é 7/10, ok? Então, se a gente quiser mudar o padrão da data que aparece aqui, basta a gente usar essa mesma propriedade .value. Bom, e se a gente precisar inserir mais calendários, não só nesse formulário, como nos outros formulários dentro do nosso projeto, é bem simples fazer isso, basta a gente copiar e colar em qualquer lugar, né, que a gente estiver usando o nosso campo data. Notem que eu copiei a nossa Combo Box, colei aqui do lado, o nome dela aqui é Combo Box 1, que eu não alterei, e depois disso, basta a gente ir lá no nosso código, onde constrói o nosso calendário, e inserir mais um campo, com o nome dessa nova Combo Box que a gente criou. Então, eu vou colocar aqui Combo Box 1, e pronto. Se a gente tivesse mais 3 ou 4, bastava a gente colocar o .add, e o nome de cada uma delas, ok? Então, se eu executar aqui,
notem que na nossa segunda Combo Box aparece também o nosso calendário, ok? Então, notem que usar essa classe aqui em um ou mais formulários é muito simples. Bom, e a partir daí, se a gente quiser capturar as datas de cada uma dessas Combo Box, lembrando que cada uma vai ter o seu ponto valo. Então, se eu quiser capturar do segundo, eu vou colocar aqui número 2 no índice, que ele vai me mostrar a data que está no meu segundo calendário, ok? Então, para todas as Combo Box que a gente criar, cada uma vai ter seu índice, começando do 0 ou começando do 1. Bom, e agora, uma forma simples da gente usar essa classe em outros projetos que a gente precisar usar calendário, eu vou mostrar uma forma bem simples da gente fazer isso. Bom, então o que eu fiz? Eu abri uma nova planilha de Excel, então ela vem aqui com o seu projeto em VBA em branco, então notem que não tem nenhum módulo nessa pasta 2 aqui, nem o módulo normal e nem o módulo de classe. E o que eu preciso fazer para copiar, basta clicar em cima do nosso módulo de classe e arrastar aqui, notem que já faz o sinal de maisinho ali, que ele vai incluir aqui na nossa segunda planilha. Então, o nosso módulo de classe já foi copiado aqui com toda a sua programação. A gente pode fazer isso com os módulos e com os formulários também. Então, se eu arrastar esse formulário para cá, ele vai incluir um novo formulário, ou seja, ele vai copiar o formulário que a gente fez no outro projeto. Então, essa é a forma mais simples da gente copiar o nosso calendário para poder usar em outros projetos, ok? Então, basta os projetos estarem abertos aqui no nosso VBA e a gente arrastar e copiar para o próximo projeto, ok? Então, a outra forma é a gente pegar o arquivo já salvo, né, como eu fiz no começo. Então, a primeira vez que eu abri a classe, eu exportei e salvei esse arquivo, e depois disso, a gente incorporou através do importar arquivo aqui nessa opção dentro da janela projeto. Bom, então era esse calendário em VBA que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando mais uma vez que esse projeto está disponível lá no macrofaz.com.br para você baixar e usar, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre tudo que acontece aqui no Macrofaz, ok? Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.